Evangelho segundo João, capítulo 4. Faremos a leitura hoje, dando sequência à nossa série de mensagens neste Evangelho. Faremos a leitura dos versos 43 aos 54. Assim diz a palavra do Senhor. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho lhe se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Mais uma vez nós recebemos a todos nessa manhã e também aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Queridos irmãos, a nossa expectativa nesse momento é que o Senhor Ele fale conosco por intermédio da sua palavra. Nós que estamos dando sequência nesta série tão preciosa no Evangelho segundo João. Irmãos, o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem. E o pecado trouxe de braço dado consequências terríveis. O homem que deveria andar na presença de Deus é uma expressão cunhada, corandel, na presença de Deus, diante de Deus. Foi alertado que se isso não acontecesse, ele certamente morreria. Certamente morreria. E desde que o pecado entrou no mundo e adentrou a experiência humana, tudo ficou muito mais difícil. A vida mudou completamente. As coisas mudaram. E você sabe que a vida ela é feita de desafios. O pecado trouxe miséria, trouxe morte, trouxe doença, trouxe separação de Deus, que é a pior das consequências. Existem momentos de alegria, como uma festa de casamento. Mas também existem momentos de tristeza, momentos de dor, de angústias, ansiedade, doenças e perigo de morte. A morte bate à porta em algumas vezes. Todos nós passamos por isso. Aqueles que são pais, todavia, vão entender o que eu vou dizer agora, e entenderão aqueles que serão pais. Pior do que sofrer, do que nós mesmos sofrer, passar por situações difíceis, é ver o nosso filho sofrer. Pior do que ficar doente é você ver o seu filho, a sua filha ficar doente. É muito pior. Pior do que você se machucar é ver o seu filho, a sua filha se machucar ou ser machucado ou machucada por alguém. Pior do que isso é ver o seu filho à beira da morte. Nós passamos por isso. Minha família passou por isso. Às portas da morte. Agora,
como reagir diante dessas situações? Como agir diante destas circunstâncias que nos advêm? Que tipo de fé temos professado? Que tipo de fé temos evidenciado? E é isso que eu quero meditar com vocês nessa manhã. O tipo de fé que temos evidenciado, como a nossa fé se revela. Na passagem que está diante de nós, nós lemos acerca de um homem, um oficial que, desesperado, foi em busca de Jesus porque o seu filho estava às portas da morte. E esse episódio nos fala acerca da fé deste homem, nos fala como essa fé se evidenciou, se ele possuía uma fé verdadeira ou não. E, querido, se você verificou, está acompanhando essa série até aqui, você viu que no prólogo que nós lemos na liturgia, os primeiros 18 versos, após João introduzir o assunto da divindade de Jesus, ele registra a partir do verso 19 do capítulo 1 até o verso 51, uma narrativa. E ele finaliza a narrativa com o chamado dos primeiros discípulos. E depois Jesus partiu para Caná da Galileia, no capítulo 2, dos versos 1 a 11, em que ele realiza o seu primeiro sinal. Ele transforma água em vinho, em uma festa de casamento, um momento de alegria. Após o sinal, Jesus vai a Jerusalém, a partir do verso 12 do capítulo 2 até o 25, e numa festa da Páscoa, lá ele se revela como alguém que tem autoridade, como Messias, o Filho de Deus, e purifica o templo segundo as promessas. Jesus realiza muitos sinais ali, e o texto diz que alguns creram, todavia o próprio Jesus não cria neles, porque a fé daquelas pessoas em Jerusalém estava alicerçada em sinais, naquilo que elas podiam ver. Os sinais apontavam para aquele que realizava. Eles não tinham fim em si mesmo, mas eles não creram na pessoa, apenas num operador de milagres. Inclusive o Nicodemos, no capítulo 3, que se aproxima dele por conta disso, tem uma conversa com Jesus, Jesus lhe instrui acerca do novo nascimento. E ainda no capítulo 3, João Batista dá um testemunho a respeito de Cristo, em virtude de uma controvérsia que surgiu entre os seus discípulos e um judeu acerca da purificação. Jesus soube que havia chegado aos ouvidos dos fariseus que ele recebia mais discípulos que João e batizava mais. Então, no início do capítulo 4, ele deixa a Judeia e vai para a Galileia, mas ele passa intencionalmente por Samaria. E ali ele se revela para aquela mulher como a fonte de água viva, que se ela bebesse daquela água, ela nunca mais teria sede. Salvação, vida eterna, perdão de pecados, a presença do Espírito na sua vida. A mulher, ele entra em diálogo com a mulher, ela crê, ele se revela como Messias, como Redentor, no verso 26. A samaritana sai à cidade de Secar, testemunha dele. Os samaritanos creem em Jesus, recebem a Cristo. Jesus passa ali mais 2 dias, dos versos 40 a 42, com eles, e muitos outros passam a crer nele, detalhe, sem terem visto um milagre, um sinal. E então, no verso 43, já no nosso texto, diz que passados 2 dias com os samaritanos, Jesus partiu dali então de Samaria para a Galileia. E aqui ele realiza então na Galileia, onde nós estamos, ele realizará o seu segundo sinal. Lembro que este é o Evangelho dos Sinais, é a primeira parte, os 11 primeiros capítulos. São 7 sinais registrados por Jesus nesse Evangelho, pelo apóstolo João, neste Evangelho. O primeiro, ele transforma água em vinho, ele transforma um elemento em outro. E João destacou o alvo desse sinal no verso 11 do capítulo 2. Os discípulos creram nele e viram a sua glória, que ele é Deus. E hoje, então, o segundo sinal é a cura do filho de um oficial do rei. E nós temos, então, o alvo desse evangelho. Jesus fez muitos sinais, mas estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Este segundo sinal realizado por Jesus nos ensina a respeito da fé verdadeira.
E é nisso, esse, portanto, é o tema da mensagem nessa manhã. Evidências de uma fé verdadeira. Quais são as evidências de uma fé verdadeira? Com base na cura do filho deste oficial. Antes de destacar 3 evidências de uma fé verdadeira, veja como João ele constrói um cenário nos primeiros versos 43 a 46, a imagem que ele traça. Versos 43 e 44 diz que, então, passados 2 dias ali, ele foi para a Galileia. O verso 44 nos diz o porquê que ele foi para a Galileia. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Aqui há um motivo de discordância entre os teólogos e comentaristas do Novo Testamento, porque a que ele se refere, o profeta tem honra em sua própria casa. Onde? Porque ele não tem honra, mas ele foi para a Galileia. Aí no verso 45 diz que os galileus o receberam. Aqui ele está se referindo aqui. Alguns acham, em primeiro lugar, que ele se refere à Judeia, porque essa era a região onde era o centro da verdadeira religião. Era onde ele deveria ter sido crido, quem deveria recebê-lo. Como não receberam ele foi para a Galileia. A maioria, portanto, entretanto, acha que se refere a Nazaré e aquela região da Galileia. Porque no capítulo 4, verso 3, diz que ele veio saber que os fariseus, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. Então ele deixa a Judeia e ele retira-se outra vez para a Galileia. Aí você lê o verso 44. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua casa. Então, essa provavelmente é a melhor interpretação. Para evitar um conflito na Judeia, ele vai para a Galileia, porque a sua fama na Galileia, em Nazaré, não era a mesma que a Judeia. Então, para evitar um conflito, ele vai para a Galileia. Provavelmente essa é a melhor interpretação. A sua terra natal não o recebeu, Nazaré. Esse é o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de José? Então ele vai para a Galileia. Eles viram os sinais, ouviram Jesus, mas não creram nele. Mas ele não foi recebido em Nazaré, mas ele vai para Caná, aqui, para outra parte da Galileia. Aí o verso 45 diz que quando ele chega a Galileia, os galileus o receberam e diz o porquê. Porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa a qual eles tinham comparecido. A festa aqui se refere à Páscoa no capítulo 2, em Jerusalém. E João está dizendo que estes galileus que o receberam aqui, eles estiveram na festa da Páscoa em Jerusalém. E receberam Jesus agora porque viram os milagres que Jesus realizara em Jerusalém. Por isso receberam. Mas vocês devem lembrar que o verso 23 do capítulo 2 diz que muitos creram nele, mas o próprio Jesus não cria neles, porque Jesus sabia o que havia no homem. Eles não tinham uma fé genuína, e são estes homens aqui que viram os sinais de Jesus em Jerusalém na Páscoa e o recebem agora. Sinais que tinham o propósito de apontar, de revelar a identidade divina de Jesus. E não eram um fim em si mesmos. Eles não haviam crido em Jesus como Messias, como Filho de Deus. Mas os galileus, impressionados com os milagres que ele realizou, creram nele, provavelmente como operador de milagres ou um profeta. E então Jesus chega no verso 46 e dirige-se para Caná da Galileia, e aí João, o apóstolo, destaca para situar os leitores onde ele fizera o primeiro milagre. Lembrem disso. Onde água foi transformada em vinho. Caná ficava entre Cafarnaum e Nazaré. Caná, mais ou menos alguns quilômetros ao norte de Nazaré. E Jesus ali retorna neste lugar. E é neste lugar, verso 46 ainda, que João apresenta agora o que acontece ali. Havia ali um oficial do rei,
cujo filho estava doente em Cafarnaum. Este rei, na verdade, era o tetrarca da Galileia, o Herodes Antipas. Herodes o Grande, o seu pai, quando morreu, 4 anos antes de Cristo, dividiu o reino, entre os seus filhos. E Antipas ficou com a Galileia. Esse foi aquele que se relacionou com a mulher do seu irmão e que João Batista denunciou e que mandou matar João Batista. Era Herodes Antipas. Ele tinha um oficial, o tetrarca. E este oficial estava na cidade, a serviço dele, em Caná, e a sua família estava em Cafarnaum, alguns quilômetros, 26 a 30 quilômetros de Caná. E o seu filho estava seriamente doente, à beira da morte, em Cafarnaum, e ele em Caná. E algo impressionante vai acontecer aqui agora, na sua família. Através deste sinal, quais são as evidências de uma fé verdadeira? 3 evidências de uma fé verdadeira apontadas nessa passagem. Primeiro, dos versos 47 a 48. Uma fé verdadeira não é baseada em sinais. Uma fé verdadeira não é baseada em sinais. Esta é a primeira evidência. Veja o verso 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Talvez esse homem tenha ido a Jerusalém, esse oficial, durante a festa da Páscoa, e visto os milagres de Jesus. Talvez ele estava lá também em Jerusalém. Ou talvez a fama de Jesus chegou na Galileia, os milagres que Jesus havia feito ali. Mas quando ele ouve dizer que Jesus viera para a Galileia, ele foi até Jesus e lhe roga. Aqui é uma expressão muito forte. Ele suplica, ele roga a Jesus para que descesse a Cafarnaum para curar o seu filho que estava à beira da morte. Aquela multidão de judeus ali que estava na festa e que receberam agora Jesus, esse homem estava incluído na multidão, irmãos, que olhava para Jesus como um operador de milagres. Então, ele fica entusiasmado quando ele ouve a multidão dizer: Jesus está aqui agora. Jesus deixou Jerusalém, passou por Samaria e chegou na Galileia, aquele que transformara água em vinho, que já havia passado por aqui, aquele que fez muitos sinais em Jerusalém. E esse homem acreditava nos relatos que ouviu de Jesus em Jerusalém. E ele acreditou que Jesus poderia livrar o seu filho da morte, aquele que havia transformado água em vinho. E ele vem desesperado até Jesus. Mas ele, que era de Cafarnaum e caminhou, estava em Caná, ele tinha 2 concepções erradas a respeito de Cristo, que talvez muitos tinham também na época. A primeira delas, ele entendia que para Jesus realizar essa cura, ele teria que viajar de Caná para Cafarnaum. Ele impôs um limite geográfico para Jesus operar. Desce, o senhor tem que ir até lá. Um dia de viagem para curar o meu filho. Segundo limite, segunda concepção equivocada. Ele entendia que o poder de Jesus não ia além da morte. Jesus era limitado pela morte. Veja no verso 49, ele diz: desce antes que meu filho morra. Se o senhor não estiver lá e ele morrer, acabou. Não há mais o que fazer. Ele não sabia quem estava diante dele. Ele não conhecia o texto que nós lemos na liturgia, capítulo 1, versículo 1 a 4 de João, que registrou posteriormente, que ele é o Criador, que ele é o Verbo eterno, que a vida estava nele, que ele é o doador da vida. No capítulo 10, verso 17, ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou voluntariamente.
eu tenho poder para entregá-la e reavê-la de novo. Se você abrir em Lucas capítulo 7, abra comigo rapidamente, você vai ver o contraste com um centurião. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, rogou-lhe alguns dos anciãos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que faça isso, ele é meu amigo, ou porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou amigos para lhe dizer, Jesus nem chegou: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa, porque eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Eu entendo autoridade, eu sou alguém que eu tenho autoridade. O Senhor não precisa até lá, diga uma palavra e o meu servo será curado. Por isso que agora volte a João e leia o verso 48 comigo. Ele diz: desce para curar o meu filho. O oficial Jesus diz: se porventura vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum vocês crerão. Vocês não vão crer. Jesus lamenta aqui, irmãos, com reprovação, é um tom de reprovação, de que a fé desse homem e destas pessoas estava baseadas em sinais e não nele. Ele não vê Cristo como Messias, como Filho de Deus. E veja aqui que está no plural, a gente não percebe às vezes, mas Jesus se dirige a todos os galileus e não só ao oficial. Se virdes, aqui está no plural. Tá? O verbo está no plural. Assim, a menos que vocês vejam, se vocês não virem sinais e maravilhas, vocês nunca crerão mesmo. É isso. E é uma expressão no texto original aqui, quando você tem essa expressão, que a nossa tradução traduziu muito bem. A ideia é enfática: de modo nenhum, jamais, em hipótese alguma. Se vocês... Jesus já havia feito sinais em Caná e outros sinais em Jerusalém. E então lhe diz: vocês precisam disso para crer em mim, não é? Vocês precisam ver. Se eu não realizar um sinal, vocês não crerão. A fé de vocês não pode estar baseada em sinais. Porque acreditar em um sinal, irmãos, não significa que alguém crê verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus para a sua salvação. Não é essa confusão ainda, equívoco ainda nos dias de hoje? Os sinais no Evangelho tinham o alvo de apontar para a pessoa do Redentor, que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, e para que tenham vida no seu nome, e não um fim em si mesmo. Eles tinham um alvo específico. A fé, queridos, ou esta fé aqui, não é a fé verdadeira, porque a fé verdadeira não é baseada e não pode ser alimentada, não precisa ser alimentada por sinais para que eu e você creiamos que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. Sua fé não pode estar alicerçada naquilo que você vê, naquilo que é palpável, em prosperidade, em saúde. Não podemos crer em Cristo somente quando Cristo nos dá tudo o que desejamos, quando Cristo responde todas as suas orações como você quer, ao seu bel prazer. A sua fé não pode estar fundamentada nisso. Como operador de milagres, eu não posso orar por você assim: Senhor, concede isso a ela ou ao meu irmão, senão ele não vai mais crer no Senhor.
Se o Senhor não conceder isso, ele não vem mais à igreja. Irmãos, que tipo de fé é essa? A salvadora não é, isso eu garanto. Que tipo de fé, que evidências de fé são essas? Se você não vide sinais e prodígios, de modo nenhum crerão em mim, é isso? Quando você passa momentos difíceis, como é que você reage? Quando a pressão vem sobre a sua vida, quando a saúde é afetada, quando a sua prosperidade é afetada, bens materiais, necessidades, como você reage? Você crê? Continua crendo? Não, eu acho que Deus não existe mais. Não existe. Vou sair da igreja. Esta é a fé dos galileus. Essa é a fé dos galileus, baseada em sinais. Se você e eu servirmos a Deus assim, alguma coisa está errado. Eu posso ler novamente Tomé, as palavras de Jesus a Tomé, nós lemos na liturgia. Tomé disse, Jesus aparece a Tomé depois que ele não crê, eu só creio se eu ver. Aí Jesus aparece no 8º dia e diz, Tomé, põe o dedo aqui, vê as minhas mãos, também põe a mão aqui no meu lado, não seja incrédulo, seja crente. Não é isso? Está aqui, versículo 27 do capítulo 20. Seja crente. Aí Tomé diz, Senhor meu e Deus meu, porque você viu, você creu. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado os que não viram e creram. A fé salvadora é confiante. Ela é genuína, independente das circunstâncias e daquilo que vemos. Ela é segura, ela crê sem ver. Ela crê em Cristo e na sua palavra. E esta é a segunda evidência da fé verdadeira, que está nos versos 49 e 50. A fé verdadeira está alicerçada em Cristo e na sua palavra. Vejam aí comigo. Essa palavra de lamento e tom de reprovação de Jesus a esse oficial, no verso 48, parece, irmãos, que entrou no seu coração como uma flecha. Aqui, ele ainda está angustiado pela saúde do seu filho, afinal ele é um pai. Ele diz, Senhor, desce antes que ele morra. Mas Jesus lhe diz algo no verso 50, fantástico. Vai, o teu filho vive. Vai, porque o teu filho vive. A gente tem que entender aqui, essa palavra não é uma palavra profética, como se diz, não é uma profecia, do tipo assim, não se preocupe, ele irá viver. Não, aqui é uma palavra de autoridade divina, é uma palavra de poder onipotente, significando, e o contexto você vai ver daqui a pouco, que naquele exato momento, naquela exata hora, a quilômetros de distância, a criança ou o filho, que a gente não sabe a idade dele, foi completamente curado. A sua saúde foi restaurada na hora, restabelecida. Porque aquele que tem a vida estava nele. Com uma só palavra, ele pode livrar alguém do poder da morte. E o texto diz que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Aqui você vê uma mudança de chave no seu coração. Virou a chave. Seu coração foi movido na conversa com Jesus de alguma forma. E esse oficial, cuja fé era deficiente, era superficial, baseada em sinais, vendo Jesus ou vendo a Cristo como um operador de milagres, agora ele creu verdadeiramente em Jesus e na palavra que ele dissera. Mesmo sem ter visto o sinal, vejam a mudança, ele vai. Cristo planta nele aqui, irmãos, uma fé verdadeira, genuína em seu coração, e ele crê em Cristo e na sua palavra. E como evidência de ter crido em Cristo,
Sem ter visto, ele partiu para sua casa em Cafarnaum, a quilômetros de distância. Esta é a fé com obras que Tiago menciona em sua epístola. Esta fé verdadeira é atestada pela obediência. Jesus disse, vai. E ele não disse, Senhor, eu insisto, vem comigo, porque vai. E ele creu e partiu. Creu e partiu, porque uma fé verdadeira está alicerçada em Cristo e na sua palavra. Esta é a fé genuína, irmãos. Quando você estiver aflita, quando você estiver angustiado, angustiada, eu sei o que é isso, nós sabemos o que é isso. Quando você ora ou orar e parece que não há resposta, parece que você está sozinho, você ora e parece que não tem ninguém do outro lado. Mesmo assim, você ainda deve crer. Creia, porque a sua fé não pode estar alicerçada naquilo que você recebeu ou não de Deus, mas nele, na pessoa bendita dele e naquilo que ele já disse. Por exemplo, ele disse, eu estou com você todos os dias. Não importa o que o seu coração diga nessa hora. Eu acho que eu estou sozinha. Não, importa o que ele disse, ele está comigo. Porque a sua fé está nele. E eu queria dizer algo aqui que talvez você não tenha ouvido até o dia de hoje. Esta é a verdadeira espiritualidade. As pessoas confundem o que é verdadeira espiritualidade. Ainda mais no nosso país. Verdadeira espiritualidade não tem a ver com ver sinais ou experiências sobrenaturais. Irmãos, não tem a ver com isso. Esta não é evidência de uma verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade se evidencia em, mesmo que você não veja nada, e mesmo que você ainda não sinta nada, ainda assim você crê em quem Ele é, em quem Ele disse que é, em quem Ele disse, ou naquilo que Ele disse que faz. Sem ver, sem sentir, você crê. Essa é a verdadeira espiritualidade. É assim que ela se evidencia. Pelo menos segundo as Escrituras. Segundo o cristianismo. Porque Deus já disse na sua palavra, e isso é verdade para você. Ninguém tira do seu coração isso mais. E você crê nisso. Quantos cristãos na atualidade estão equivocados quanto ao que é ser espiritual? A verdadeira espiritualidade, ou, veja dessa forma o nosso sermão, uma verdadeira fé está alicerçada em Cristo e na sua palavra, e Cristo lhe concede graça para que você creia nele, porque isso aqui não é um sermão moralista. Se eu dissesse, você tem que fazer isso e isso por si mesmo, você vai dizer, eu não consigo, é verdade, mas quando é cristocêntrico, Cristo lhe dá força para isso, Cristo lhe dá graça para isso. Mas ainda há uma terceira evidência da fé verdadeira, está nos versos 51 a 54. Uma fé verdadeira afirma que Jesus é Deus e tem poder para salvar. Uma fé verdadeira afirma que Jesus é Deus e tem poder para salvar. Acompanhe comigo o verso 51. Já ele descia, é o homem, o oficial, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, aqui aconteceu o seguinte: enquanto o homem descia para Cafarnaum, antes de chegar em casa, os seus servos que estavam em Cafarnaum
e que viram a recuperação imediata do seu filho, impressionados, saem ao encontro do oficial no caminho do seu senhor, para anunciar a ele, dizendo que a febre havia deixado o seu filho e ele vivia, ele estava bem. Aí o verso 52, 53 diz que o oficial então indagou deles a que horas o seu filho se sentira melhor. E eles informaram: foi ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. O oficial foi caminhando, a gente não sabe aqui, mas já era no dia seguinte. A cura aconteceu no dia anterior, acompanhe comigo. A gente não sabe se ele saiu caminhando ou se ele parou numa estalagem, mas no dia seguinte, então, quando ele estava chegando à sua casa em Cafarnaum, ele recebeu a notícia. E quando os servos anunciam para confirmar, porque a fé questiona também, mesmo a fé verdadeira, ela questiona. Eu quero saber, a que horas isso aconteceu? E eles respondem que ocorreu no dia anterior, a hora 7ª era 1h da tarde, na contagem judaica, 1h da tarde. E ele reconheceu, foi exatamente essa hora que Jesus disse: vai, o teu filho vive. Ele reconheceu. O que acontece? Além de reconhecer o milagre como ocorrido naquela hora, isso gerou fé na sua família. Todos que moravam na sua casa, esposa, filhos, servos, também creram. Como eles creram, irmãos? Testemunho. Esse é o evangelho do testemunho. O oficial testemunhou, logicamente, provavelmente. Testemunhou de Cristo a sua casa, que aquele homem não era simplesmente um homem. Ele não era um operador de milagres, mas ele era Deus. Ele é o Filho de Deus, e toda a sua casa creu. Isso é comum no Novo Testamento. Famílias inteiras passando a expressar sua fé em Cristo. O carcereiro e a sua casa creu. Lídia e a sua casa creu, e toda a sua casa. Jesus é Deus, e tem poder para curar à distância, e tem poder para salvar o mais incrédulo pecador, bem como toda a sua casa. A cura do filho desse oficial nos ensina que uma fé verdadeira afirma que Jesus é Deus, e que Ele tem poder para salvar. E ele finaliza o texto, verso 54, dizendo que este foi o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Ambos os sinais, os dois grandes sinais ocorreram em Caná. Em ambos Jesus manifestou a sua glória. O primeiro, ele transforma água em vinho, demonstra o seu poder absoluto sobre os elementos. E agora ele demonstra que a distância geográfica e a morte não representam obstáculos ou limites para o seu poder. Não representam, porque Ele é Deus. Vejam, irmãos, no primeiro sinal, o ambiente era de alegria. Foi numa festa de casamento. No segundo, o ambiente era de tristeza, de dor, de desespero, em vista da morte. Mas em ambos, Cristo se revela como Deus, cheio de amor, e traz alegria às famílias. Esse é o nosso Deus, e este é o alvo que João tem em mente ao relatar esses 7 sinais, para que creiais que Jesus é o Cristo, e crendo nele tenhais vida no seu nome. Para concluir, irmãos, lembre que o pecado trouxe miséria, separação de Deus e tragédias. Sim, há momentos de alegria, como uma festa de casamento, mas haverá momentos de tristeza, de dor, de doença, e a possibilidade e a efetividade da morte. Como aqui, como reagir diante dessas situações? Que fé nós temos professado? Como se evidencia a verdadeira fé? Nós ouvimos a respeito de um homem que vai em busca de Jesus e que nos ensina, então, as evidências de uma fé verdadeira. A primeira evidência é que uma fé verdadeira não é baseada em sinais.
A segunda evidência é que uma fé verdadeira está alicerçada em Cristo e na sua palavra. E a terceira evidência de uma fé verdadeira é que ela afirma que Jesus é Deus e Ele tem poder para salvar. Essa é a tese de João. São os sinais da divindade de Jesus. Os sinais não são um fim em si mesmos. Eles foram registrados para lançar em luz a pessoa, para testificar que Ele é Deus. São sinais da divindade de Jesus. Por isso que você percebe que no Evangelho, o João não chama de milagre, ele chama de sinal. Propositadamente. Porque o sinal, ele não tem um fim, ele aponta para uma realidade maior. Para aquele que o realiza. Agora eu queria dizer algo para todos nós nessa manhã que eu considero importante. Há uma linha que a gente deve entender aqui. Mesmo que os sinais foram registrados para que pessoas cresçam em Jesus, há essa bênção aqui. Quando sua fé, e esse é o perigo, irmãos, percebam isso. Quando a sua fé e a minha fé é alicerçada em experiências, em sinais, você corre alguns riscos, porque nós somos chamados a crer em Cristo e na sua palavra. Você percebeu que os judeus viram sinais e não creram verdadeiramente. A mulher samaritana e os samaritanos creram sem terem visto sinais. E quem são aqueles na história que têm a fé verdadeira? Alguns riscos você corre quando você alicerça a sua fé. Por exemplo, você pode dar crédito a falso profeta e a falsos milagres. Jesus disse: muitos virão no meu nome e dirão, eu sou o Cristo, farão milagres e enganarão a muitos. Não creiam neles. Você julgará ser Deus quando não tem nada a ver com Deus. Você corre esse risco de receber, dar crédito a falso profeta e a falso milagre. Segundo risco, entenda o que eu vou dizer, você corre o risco de bloquear-se a si mesmo, com medo de emitir juízo das coisas, se é verdade ou não, algo que Deus manda eu e você fazermos, porque você terá medo, será que eu estou blasfemando de Deus? E aí você perde o crivo da verdade, você se bloqueia quanto à verdade. Terceiro, você corre o risco de achar que cristianismo é isso. Você corre o risco de achar. Então, quando você não tem, aqui genericamente, quando o crente não tem experiências, ele passa a dizer, Cristo não está aqui. Acho que Deus não está aqui. E passa a ter uma frustração falsa, que não deveria ter. Porque para esse cristão, a fé significa isso. Passa a significar isso. Sinais, prodígios, maravilhas e outras manifestações a mais. Você irá crer em um evangelho que, ao invés de exaltar a pessoa de Cristo, o rebaixa como operador de milagres. Um mordomo a serviço de pecadores cobiçosos dos seus próprios desejos. E não no Senhor, e não no Salvador, aquele que salva pecadores penitentes, porque se Ele não fizer, se Ele não resolver o seu problema pontual, então você vai dizer, Ele não é Deus. Não existe isso, fé. Mas tem um último ainda, risco, falando em riscos, pensando e analisando. Você corre o risco de achar que Deus não fala mais com você. E esse é o pior, não sei se é o pior, mas eu acho que é o pior. Porque para você, genericamente crente, a maneira de Deus falar não é pela Escritura, não é pela voz de Deus, não é pela pessoa do Filho, mas através de outros meios que concorrem com a Escritura.
Aí você diz: Deus não fala mais comigo. Deus não está aqui. A Bíblia é o registro do que Cristo fez, do que Cristo disse e de quem Ele é. E nisso Deus chama eu e você para crermos, para a sua salvação. Esta é a fé cristã, nesse testemunho registrado e não em outras coisas. Do contrário, você corre riscos. Veja, Deus pode fazer e realizar sinais e milagres ainda hoje. Deus pode fazer. Mas atenção, eles não têm mais este alvo. Você precisa crer nestes 7 sinais registrados na Escritura, porque eles testificam quem é Jesus. Hoje eles não têm mais este alvo. Para que você creia que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao 3º dia. São nesses 7 aqui. Por isso que a sua fé não pode estar alicerçada no que você vê ou não hoje, mas é no que está registrado aqui. Tudo que foi escrito com um alvo, com uma tese, com um objetivo, com um propósito, e nós precisamos ler o texto à luz desse contexto. Um comentarista escreveu: a fé que Jesus deseja ver em nós é uma fé que não exige mais ver sinais, mas que confia exclusivamente na palavra e assim na própria pessoa que a confere. Perfeito. Jesus disse a Tomé: seja crente. Eu não disse que isso iria acontecer? Não convinha que acontecesse isso segundo as Escrituras? Seja crente. Talvez você esteja enfrentando grandes dificuldades na sua vida, irmãos, nesse momento, em alguma área da sua vida, como esse oficial aqui. Você será tentada a descrer. Será. Nós declinamos na fé, nós somos frágeis mesmos. Crescemos com o tempo, mesmo crentes verdadeiros que professam a fé em Cristo, num ou outro momento de aflição, nós nos curvamos às vezes, nós nos desesperamos, somos aflitos. A fé verdadeira, mesmo a fé verdadeira, ela questiona. Sim, ela questiona, ela balança. Mesmo assim, creia, ore, espere. Com uma só palavra, Cristo pode mudar todo o rumo da sua vida. Cristo pode alterar, pode mudar a realidade da sua vida. Ele tem poder. Haja luz e houve luz. Ele é o verbo criador. Com a sua palavra Ele fez o mundo. Ele pode mudar a sua vida. Mas ouça, ainda que Ele não o faça, continue crendo nele e na sua palavra. Não tema. A sua vida não anda à deriva. Você não está à mercê das circunstâncias sem que alguém soberano tenha o controle disso. Creia que Ele é o dono da vida, o Redentor tem a sua vida nas suas mãos, Ele veio ao seu encontro, Ele lhe encontrou, continue crendo nele então. E Ele opera em você, é Ele quem dá forças em mim, a mim e a você, para que continuamos crendo nele, como Ele se revelou. E por último, fale dele, testemunho dele como esse oficial fez em sua casa. Fale à sua casa quem é Cristo. Fale que Ele é Deus, que Ele tem poder para salvar pecadores, que Ele pode perdoar pecados, que Ele está reconciliando o mundo com o Pai. Fale que Ele pode conceder salvação e vida eterna. Conheça a fé verdadeira e testemunhe dela, em nome de Jesus. Ficamos em pé.